O livro que temos em mãos é, sem sombra de dúvida, um dos mais lúcidos guias para os tempos de incerteza nos quais vivemos. Reúne rotas, mapas, pistas, autovias invisíveis aos olhos cansados dos viajantes que somos todos nós nesses tempos turbulentos. Essas palavras é do meu querido amigo, inspirador, o professor Norval Baitello Júnior, professor e pesquisador da comunicação da PUC São Paulo, que abre o prefácio deste livro, A Mídia e a Ordem Sancionada, que é o meu primeiro livro que estou lançando e que levou muitos anos para que eu chegasse até aqui, desde que comecei a escrevê-lo. Com o nascimento do livro, está nascendo também, o canal do professor Fernando, que é este canal no qual eu estou falando para vocês. E aqui vou apresentar uma série de vídeos a partir do livro, que vai me permitir também dialogar, ouvir comentários, questionamentos que vocês podem fazer aqui embaixo sobre a obra, sobre dúvidas que nós podemos tirar. E nesse primeiro vídeo, que dá início ao canal, que inaugura o canal, eu gostaria de convidar vocês para entrar no bosque da mídia e da ordem sancionada. Como é que se entra num bosque, né? Como é que se entra numa floresta, melhor dizendo? Eu que estou aqui falando para vocês de Itacaré, de onde nasci, fui criado, e em Itacaré é cercada de mata virgem ainda. E quando a gente entra numa floresta e a gente não sabe quais as trilhas que a gente deve seguir, a gente fica meio perdido. Entrar no universo de um livro, nessa floresta de ideias, de ramificações, autovias, trilhas, né? É sempre um território instigante para uns, que gera medo, né? Que pode levar ao sentimento de medo para algumas pessoas, o que faz com que as pessoas desistam de enfrentar o livro. Mas eu quero desvendar com vocês alguns caminhos que a gente pode trilhar juntos para entrar neste livro. Este livro, que tem esse título, A Mídia e a Ordem Sancionada, ele traz uma reflexão profunda sobre o mecanismo da mídia e sobre como a mídia, com o seu poder de fixação de crenças, em todas as épocas civilizatórias, as mídias sempre tiveram poder de fixação de crenças, fixação de discursos de poder. Desde os tempos imemoriais, nas tribos primitivas, quando o homem mídia, né? Quem era o homem mídia das civilizações ancestrais? O pajé, com sua capacidade de, né, aglutinar a atenção daqueles que ouviam atentamente, sentados, com as danças, com as máscaras, né, as mensagens dos que se foram, porque o pajé tinha o poder de falar com os espíritos dos mortos, os espíritos ancestrais, e trazer a mensagem para os mais novos. E ele tinha o controle da comunicação e a fixação das utopias para as gerações futuras, que não conheciam o mistério das máscaras. Isso é o poder da mídia. As máscaras agora são de outra natureza, são
as imagens tecnológicas, as imagens mediáticas, as imagens técnicas, as imagens sínteses algorítmicas que nos seduzem, que sedam as nossas mentes, deixam nossas mentes sedadas, automatizadas, teleguiadas, alienadas e nos levam a tomar decisões sobre as nossas escolhas, nossas buscas, nossas crenças, nossos valores, nossos planos futuros, nossos desejos e ficamos, em grande parte, prisioneiros desse imaginário produzido pela mídia. Essa é a ordem sancionada pela mídia. Há sempre uma ordem sancionada em qualquer que seja a circunstância onde a mídia atua. Nós podemos falar da ordem social como um todo, no nosso sistema capitalista, no nosso universo capitalista, do nosso país, do nosso mundo ocidental, do capitalismo mundial, planetário, mas nós também podemos falar desse capitalismo de plataformas que nós estamos vivendo, nesse capitalismo das redes eletrônicas, das mídias eletrônicas que nos aprisionam e nos deixam enredados na rede, presos, né? Nós podemos falar da ordem capitalista mundial, nós podemos falar de uma ordem religiosa, de uma associação, é também uma ordem. Qualquer agrupamento humano se configura como uma ordem. E ali tem um discurso que prevalece. E ali tem as vozes autorizadas a falar. Ali tem as personagens que são protagonistas desse discurso. Se nós estivermos numa ordem religiosa, o sacerdote, o pregador, né? A sacerdotisa, qualquer que seja a natureza da ordem religiosa. Se for uma sacerdotisa do axé, se for um sacerdote católico, se for um pastor, nós estamos falando de ordens humanas. E nesse sentido tem uma ordem. E se tem uma ordem, tem um discurso. E se tem um discurso, tem uma mídia, tem sistemas de valores e crenças fixados. O que é que está no topo da vertical? Quais são os valores mais elevados? Quais são os valores inferiores? Então, este livro, A Mídia e a Ordem Sancionada, tem por subtítulo os determinantes simbólicos da mediação, da regulação da ordem e da dominação que ocorre no interior da ordem, através de processos de comunicação, que são processos culturais, sobretudo. Toda comunicação ela está entrelaçada, né, pelas imagens, pelos símbolos diretores das culturas que reinam no interior da ordem, e eu dou um enfoque direto, assim, uma ênfase nesta relação entre o mercado e a mídia, porque a minha preocupação fundamental está em analisar esses entrelaçamentos entre os interesses do capital econômico, do poder econômico, do poder político, que está entrelaçado com o poder econômico e quase que indissociável do poder econômico, e do poder simbólico, que é o poder da comunicação, que é o poder da mídia, e de todas as mídias que perfazem esse sistema que a gente chama a mídia, de modo geral. Muito bem, mas não entrei ainda no bosque, na floresta. Falei de um modo geral, é como se eu estivesse olhando panoramicamente a floresta lá embaixo, falando o que tem lá. E como entrar? Me permitam me dirigir aqui ao sumário do livro. O sumário é sempre um bom roteiro. Esse livro tem duas partes. A parte 1, a mídia e a regulação simbólica,
Imagens e violência no jogo da regulação e nas narrativas da mediação. Ou seja, nesta primeira parte, eu estou dizendo que a regulação ela é um campo de disputa de narrativas. Porque o que está em disputa é a validação dessas narrativas de poder, que são narrativas que não são consensuais. Portanto, trata-se de um campo de disputa de hegemonias de grupos, extremamente um campo de lutas ideológicas extremamente acirradas entre os grupos para fins de dominação, do campo econômico, sobretudo, em última instância, que é onde se ocorre, né, o mecanismo da distribuição e da apropriação de riqueza, que é o que move a humanidade. Desde sempre. Então, claro que essa luta pela dominação do campo, né, do campo simbólico, onde se ocorre a fixação das crenças, a fixação das imagens e das narrativas vencedoras, elas vão se dar numa espécie de disputa como um jogo da representação. Um jogo que conforma interesses do capital e interesses da mídia. Porque a mídia é este campo permeável de todas as linguagens e narrativas do audiovisual, da imagem, das mídias sociais, né, das inúmeras possibilidades criativas que o capitalismo, em sua faceta estética, com todos os recursos do design, das tecnologias, né, permitem construir. Olha que interessante. O jogo da representação se sofistica consideravelmente, sobretudo num capitalismo de plataformas, com recursos de inteligência artificial, capaz de mobilizar linguagens em artifícios inúmeros da imagem para sensibilizar, criar programação, né, que atraia o espectador e produzir audiência. Este é o campo fértil da mídia de nossos tempos. Bem diferente daqueles tempos imemoriais das comunidades ancestrais. No entanto, os princípios são os mesmos. O de controle da representação, do jogo da representação, né? O controle da produção de imagens, o controle da estratégia da produção do discurso e da fixação de crenças e de valores conjugados. Então, nesta primeira parte, essa primeira parte ela tem um capítulo único, a mídia e a ordem. E nesse capítulo eu vou tratar de coisas muito interessantes, como, por exemplo, qual é a função simbólica e mediadora das imagens e como essas imagens elas são portadoras de referenciais simbólicos. São imagens diretoras das culturas. Quais são as imagens simbólicas fundamentais de uma cultura? As imagens mitológicas, os deuses, os mitos são os símbolos diretores de uma cultura. Essas são as imagens que norteiam a cultura. Todas as culturas têm seu panteão de deuses. Se nós falarmos das religiões monoteístas, a religião muçulmana, o budismo, o catolicismo, né? As grandes religiões da humanidade, o cristianismo, o budismo, a religião muçulmana, todas são religiões que têm seu panteão de deuses. Todas as mitologias têm seu panteão de deuses, né? As religiões de matrizes africanas com seu panteão de deuses, orixás, as religiões, as culturas dos povos indígenas com seu panteão de deuses.
a cultura dos povos maias com seu panteão de deuses, dos incas, dos astecas, dos egípcios. Então, todas as culturas têm seus deuses. São as imagens simbólicas diretoras de uma cultura. Mas as imagens simbólicas, elas vão orientar a formação dos valores, que por sua vez vão ser objeto de apropriação para os jogos de representação que o mercado vai mobilizar para vender produtos, que a publicidade vai se apropriar para fixar crenças em relação a produtos, marcas, objetos, enfim, uma infinidade de mercadorias à venda, né? Então, é interessante a gente entender como que se formam essas hierarquias desses valores. É nesse capítulo que eu vou tratar disso. Sobretudo as imagens primordiais do indivíduo, do ser humano, de que nos fala o semioticista e estudioso da mídia, professor Harry Pross, que tive a oportunidade de conhecer juntamente com o professor Norval Baitello. Harry Pross, jornalista alemão, fez um inventário social dos símbolos do nazismo, foi superintendente da rádio Bremen de Berlim, livre, por 25 anos, e ele falava sobretudo das imagens primordiais, ou as imagens primárias ou pré-predicativas da infância, que são as imagens de alto, baixo, claro, escuro, dentro, fora. Experiências fundadoras, né, de sentido, como viver dentro, todo ser humano nasce dentro de um saco gestacional, de um óvulo, de uma barriga, para depois vir ao mundo, viver o fora, essa ruptura do dentro-fora, que é uma experiência fundadora e que nós representamos ela em vários aspectos. O dentro-fora, que tem a ver com a questão da identidade, do pertencimento dentro. Fora estão os outros, os que são contrários, os que não pertencem ao nosso grupo. Então, o dentro-fora vai ser fundador de sentido para hierarquizar valores, símbolos. O alto e o baixo, né? A aquisição da vertical, ficar de pé, se erguer, porque a gente nasce na horizontal, a gente permanece muito tempo como animal frágil na horizontal, e se erguer, todos os valores que se estabelecem na horizontal e na vertical. Depois a gente explora bastante isso, né? Mas a vida está no alto, os deuses estão lá, olhamos para cima. Para alcançar os deuses temos que elevar nossos olhos aos céus, porque os deuses não estão aqui, estão lá. Olha como nós construímos essas metáforas. E embaixo estão os derrotados. Então essa é a primeira parte do livro, né? Depois vamos explorar mais. Num próximo vídeo eu levo vocês para outra parte da floresta, outras trilhas, outras vias e autopistas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que tenham interesses nessas ideias, nessa pesquisa. Se inscreva no canal aqui embaixo e vem com a gente para os próximos vídeos e as próximas reflexões. Será um prazer ter você por aqui.